Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, eu sou doutor em Engenharia da Informação e eu sou escritor de livros geralmente focado em pensamento crítico e ceticismo. Neste podcast, que é chamado de Estudos Bíblicos para Ateus, eu gostaria de discutir a Bíblia de várias perspectivas sempre cética. É extremamente irônico, né, um podcast se chamar Estudos Bíblicos para Ateus, né? Isso, na verdade, como eu abordo nos meus livros, vem de uma visão equivocada, um estereótipo de que somente os crentes se interessam pela Bíblia, o que é um estereótipo falso, né? Como eu abordo nos meus livros, existe um número enorme de ateus que se interessam pela Bíblia. O José Saramago, o ganhador do Nobel de Literatura, Bertrand Russell, que foi um ganhador do Nobel de Literatura, na verdade, pesquisas confirmam isso, pesquisas feitas com exame estatístico confirmam que os ateus não somente se interessam pela Bíblia, como sabem mais de Bíblia do que os crentes. Então, assim, é mais um estereótipo. Então, não é uma coisa nova, não é uma coisa diferente. Atualmente eu tenho 2 livros que eu gostaria de recomendar, que eu publiquei, seria a Bíblia, um livro científico, e de Bíblia, a Fábrica de Absurdos. No total são quase 1000 páginas, no qual eu falo da Bíblia sob perspectivas diferentes. De Bíblia, a Fábrica de Absurdos, eu falo dos absurdos narrativos. Seria a Bíblia um livro científico? Eu falo dos absurdos científicos, né? Como que a Bíblia não pode ser levada a sério nem em nenhum nível, como um livro científico. Nós temos o criacionismo, nós temos o desenho inteligente, nós temos inúmeros casos, inclusive de cientistas famosos, como o John Lennox, né, que tenta argumentar que o logo, né, que aparece em João, seria uma espécie de algo científico, que os cientistas deveriam levar a Bíblia mais a sério. Por isso que é extremamente importante que pessoas usem o pensamento crítico exatamente para poder quebrar essa ideia de que não existe conflito entre ciência e religião, ou de que o cristianismo não é uma ameaça ao conhecimento científico. Isso é uma falácia, né? Aqui eu me alinho muito com o Daniel Denesch, né? Quebrando o encanto no livro dele, né? Nós vamos quebrar esse encanto. Então, no mais é isso. Eu espero que vocês aproveitem o episódio do podcast. Lembrando que esse podcast está disponível tanto no YouTube quanto em plataformas como o Spotify, mas em plataformas como o Spotify eu tenho um limite de 2 horas mensais. Então, no YouTube eu posto com mais frequência. Então, bom aprendizado. Se a gente parar para pensar na figura de Jesus, assim, qual é a primeira imagem que vem à cabeça? Para muita gente, acho que para a maioria, é a do príncipe da paz. Aquele cara sereno, sabe, de fala mansa, que prega o amor, a compaixão e aquela famosa ideia de dar a outra face. É uma imagem que está no nosso imaginário, na arte, em todo lugar. Só que o nosso papo de hoje vai mergulhar de cabeça num material que, olha, vira essa imagem do avesso. A gente recebeu uma série de textos do Jorge Guerra Pires que fazem uma pergunta bem provocadora. E se essa imagem pacífica fosse só uma parte da história? Nossa missão aqui é explorar o que os próprios evangelhos dizem sobre um lado de Jesus que era muito mais combativo, radical e, por vezes, violento. Exato. E o ponto de partida das fontes é crucial. A ideia não é atacar a fé de ninguém, mas sim fazer uma leitura mais crua dos textos, sem o que o autor chama de verniz teológico. É quase como um exercício de arqueologia textual, sabe? Verniz teológico, o que seria exatamente isso? Tipo, como a gente tira esse verniz na prática? Ótima pergunta. Quando a fonte fala em retirar o verniz teológico, ela quer dizer para a gente ler as passagens literalmente, como se fossem a reportagem de um evento, em vez de uma lição de moral, entende? Por exemplo, no famoso episódio do templo, em vez de interpretar a cena como um ato de zelo divino, a fonte nos convida a ver o que está escrito ali. Um homem fazendo um chicote e destruindo a propriedade de comerciantes no local de trabalho deles. É ler o fato antes da interpretação que veio depois. E quando se faz isso, segundo o autor, surge uma figura bem mais complexa e cheia de tensões. Entendi. É olhar para a cena sem o filtro da tradição. E por onde as fontes começam a construir essa outra imagem? Elas começam por um lugar sutil, mas poderoso, a linguagem. O autor chama isso de violência passiva. Sabe, quando se fala em violência, eu penso logo em algo físico. A ideia de violência passiva pode soar um pouco abstrata, né? Como que as fontes definem isso de forma concreta, usando os textos dos evangelhos? Então, a fonte argumenta que essa violência é a que prepara o terreno psicológico para a agressão. É a que cria um ambiente de medo e de submissão. E nos evangelhos isso apareceria de 3 formas bem claras.
A primeira e mais óbvia são as constantes ameaças de punição. Jesus fala da fornalha ardente, do choro e ranger de dentes, do Senhor que manda açoitar os servos desobedientes. Não é uma mensagem de faça o bem porque é o certo, mas sim faça o bem se não. É uma moralidade construída sobre o medo do castigo. Uma obediência por intimidação, não por convicção. Exatamente. A segunda forma é o que a fonte chama de linguagem militarizada. Pense em expressões como exército de Cristo, soldado de Cristo, batalha espiritual. Essa terminologia, que é comum até hoje, cria uma mentalidade de nós contra eles, sabe? E, historicamente, essa mentalidade de combate espiritual já serviu de justificativa para combates bem físicos. Por fim, o terceiro ponto é o paradoxo do amor condicional. A teologia fala do amor infinito de Deus, mas os textos, segundo essa leitura, mostram que para ter acesso a esse amor e à salvação é preciso obedecer. Se não obedecer, o destino é a fornalha. Ou seja, o amor está condicionado à submissão. O autor cita até Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O medo vem primeiro. Peraí, isso é muito contraintuitivo. A gente tende a associar religião com moralidade, com altruísmo. E uma das fontes que a gente tem aqui cita um estudo científico da revista Current Biology que parece ir na contramão total disso. Sim, e os resultados são bem provocadores. O estudo analisou mais de 1.000 crianças de 6 países, de famílias religiosas e não religiosas. A descoberta foi que as crianças de lares ateus e agnósticos se mostraram consistentemente mais generosas e altruístas em testes práticos. Ué, mas por quê? Qual a explicação que a fonte dá para isso? A interpretação que a fonte traz é que a ênfase religiosa na justiça punitiva, a ideia de que maus atos serão castigados por uma autoridade divina, pode, paradoxalmente, atrapalhar o desenvolvimento da empatia natural da criança. E o autor conecta isso com uma teoria moderna, a da comunicação não violenta, a CNV, do psicólogo Marshall Rosenberg. CNV eu já ouvi falar, mas não sei exatamente o que é. A ideia central da CNV é que a punição e o medo geram ressentimento e obediência, não cooperação voluntária e empatia. A CNV busca entender as necessidades por trás das ações de uma pessoa. Já a teologia do castigo, apontada nas fontes, foca apenas em punir o comportamento. Então, o que as fontes fazem é usar essa pesquisa moderna como uma lente. Elas perguntam se a psicologia hoje sugere que a moralidade baseada em empatia é mais eficaz que a baseada em medo, o que isso nos diz sobre um sistema que se fundamenta em ameaças de fornalha ardente. A fonte argumenta que isso cria obediência, mas não necessariamente compaixão genuína. Essa ideia da linguagem como arma psicológica é forte, mas as fontes não param por aí, certo? Elas vão para a violência física direta. E o episódio que vem à mente de todo mundo é o do templo. Exato. É o exemplo máximo do Jesus que age, não só fala. A cena, como descrita nos evangelhos, é de uma violência explícita. O evangelho de João diz que ele fez um chicote de cordas para expulsar não só os animais, mas também as pessoas. Ele vira as mesas dos cambistas, espalha o dinheiro no chão. É uma cena de caos e agressão deliberada. E aí que entra aquela ideia de tirar o verniz teológico de novo, né? Como a cena muda de figura sem esse filtro. Muda completamente. Sem o filtro do zelo divino, o que a gente tem é um forasteiro sem qualquer autoridade oficial invadindo um espaço sagrado e regulado. E os alvos dele, os cambistas e vendedores, não eram vilões. Eles eram parte essencial da infraestrutura do templo. Os peregrinos vinham de longe com moedas diferentes. Precisavam dos cambistas para trocar seu dinheiro pela única moeda aceita para o imposto do templo. E precisavam dos vendedores para comprar os animais para o sacrifício, que era a principal forma de culto. Então, peraí. Se os cambistas eram parte necessária do sistema, a ação de Jesus não foi só um ataque a indivíduos. Foi um ataque ao funcionamento do próprio templo. É essa a leitura das fontes. Perfeitamente. Foi um ataque direto à instituição. A fonte faz uma comparação muito direta e forte. Imagine se hoje alguém entrasse numa catedral,
numa mesquita ou num terreiro de candomblé, fizesse um chicote e começasse a expulsar as pessoas e a destruir o local onde se vendem velas ou artigos religiosos. Essa pessoa seria presa por vandalismo, agressão e intolerância religiosa. Seria vista como um fanático perigoso, não como um profeta. A análise argumenta que foi a vitória posterior do movimento cristão que ressignificou um ato de vandalismo como um ato sagrado. E as fontes colocam esse episódio num contexto histórico maior, para mostrar que talvez não tenha sido um evento tão único assim. Sim, isso é fascinante. O historiador judeu do século I, Flávio Joséfo, que não era cristão, descreve a Judéia daquela época como um barril de pólvora, sabe? Cheio de profetas apocalípticos e líderes messiânicos que prometiam a libertação de Roma. Ele menciona figuras como um certo Teudas, que levou uma multidão ao rio Jordão prometendo dividir as águas, ou um outro conhecido como o egípcio, que juntou milhares de seguidores no Monte das Oliveiras. Muitos desses movimentos envolviam atos simbólicos violentos e terminavam em confrontos com as autoridades. Nesse cenário, a ação de Jesus no templo deixa de ser um evento isolado e passa a se encaixar perfeitamente no padrão de um agitador político-religioso radical de seu tempo. Nossa, isso muda toda a perspectiva. E me leva a outro ponto que as fontes martelam muito: as próprias palavras de Jesus, que parecem contradizer de forma gritante a imagem de paz. Sim, as fontes compilam uma série de frases que, lidas fora do verniz da alegoria, são chocantes. A mais famosa é de Mateus. Não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. E ele continua dizendo que veio para colocar o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe. É uma declaração de guerra familiar em nome da fé. E tem aquela de Lucas, que é ainda mais pesada, né? A de Lucas é brutal. Se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A palavra usada no original grego é miseo, que significa odiar, detestar. E para fechar o ciclo de violência retórica tem o final da parábola dos 10 servos. Nela, o rei, que na alegoria representa o próprio Jesus, ordena sobre seus inimigos: trazei-os aqui e executai-os na minha presença. É muito forte. Como que as fontes interpretam uma linguagem tão extrema? Não pode ser só uma metáfora. A análise argumenta que, mesmo sendo metáfora, ela funciona como o que o autor chama de tecnologia social de controle. Essa retórica do tudo ou nada, do quem não está comigo está contra mim, serve para criar uma fronteira psicológica intransponível. De um lado, o grupo dos eleitos, os puros. Do outro, o resto do mundo, incluindo a própria família, os impuros. Isso gera uma coesão interna altíssima, baseada na rejeição do mundo exterior. É uma tática clássica de radicalização de movimentos sectários. E não para por aí. Os evangelhos mostram Jesus usando insultos diretos contra seus oponentes. Raça de víboras, sepulcros caiados, filhos do diabo. Isso não é linguagem de um debate filosófico, é uma linguagem de confronto. E a fonte chega a comparar essa postura com a de outras figuras espirituais. Sim, e o contraste é gritante. Buda pregava a renúncia absoluta a qualquer tipo de violência. Sócrates, mesmo condenado à morte injustamente, nunca incitou revolta, manteve-se no campo da razão. Mas a comparação mais interessante que a fonte faz é com o contemporâneo de Jesus, um filósofo chamado Apolônio de Tiana. Apolônio de Tiana? Nunca ouvi falar. Quem foi ele? Olha, pelos relatos que sobreviveram, Apolônio também era um mestre espiritual, um filósofo neopitagórico que viajou pelo mundo, supostamente realizou milagres e pregava uma mensagem de paz e não violência explícita. Ele era uma figura muito conhecida em sua época. E aí vem a provocação da fonte. Por que a figura mais combativa e divisória, Jesus, se tornou o centro de uma religião mundial, enquanto o pacifista Apolônio virou uma mera nota de rodapé na história? A sugestão é que, talvez, a retórica de confronto e a criação de um grupo coeso e radicalizado fossem mais eficazes para construir e expandir um movimento naquele ambiente hostil do que uma mensagem puramente pacífica. Ok, então. Unindo tudo isso, as ameaças de castigo, o chicote no templo,
a retórica da espada e do ódio à família, qual é o quadro geral que as fontes estão pintando? O quadro geral é o de uma desconstrução sistemática de 3 mitos fundamentais que, segundo as fontes, foram construídos em torno de Jesus. O primeiro, e mais óbvio, é o mito do Jesus universalmente pacífico. Os próprios evangelhos, quando lidos sem o filtro teológico, não sustentam essa visão. A espada, o chicote, os insultos. A evidência textual está lá. O segundo mito seria qual? O mito do Jesus sempre racional e equilibrado. As fontes apontam para episódios de rompantes emocionais. O exemplo clássico é quando ele amaldiçoa uma figueira até a morte porque ela não tinha frutos, mesmo o texto de Marcos especificando que não era tempo de figos. É descrito como uma explosão de ira desproporcional e irracional, um comportamento que não se encaixa na imagem serena do príncipe da paz. E o terceiro? O terceiro é o mito do amor incondicional. A análise das fontes argumenta que o amor e a salvação apresentados nos evangelhos são, na verdade, extremamente condicionados. Eles dependem da adesão total, da fé e da submissão completa ao líder e à sua mensagem. O amor é para os de dentro do grupo. Para os de fora, o que se reserva é o julgamento e a fornalha ardente. O autor enfatiza que a tradição cristã ao longo de séculos fez um trabalho primoroso de suavizar, alegorizar e reinterpretar essas passagens mais duras, mas os textos originais não mudaram. E uma leitura fria deles revela essa figura de um profeta radical, carismático, que usava tanto o amor quanto o medo como ferramentas para construir seu movimento. É uma análise que realmente força a gente a olhar para os textos de outra forma. A imagem que emerge dessas fontes não é do pacificador passivo que busca a união de todos, mas é de um líder revolucionário, profundamente divisor, que usava um arsenal de ferramentas. Compaixão, sim, mas também ameaças, confronto e uma retórica de ruptura total com a sociedade. Exatamente. E isso tudo nos leva a uma reflexão final que uma das fontes propõe. Essa análise do Jesus histórico mostra o poder imenso que a interpretação e a tradição têm na construção de uma figura. A mesma pessoa que num texto diz «amai vossos inimigos», em outro ordena a execução metafórica de opositores e promete uma espada para dividir famílias. A nossa imagem dele é em grande parte uma escolha editorial feita ao longo de 2000 anos. E qual o pensamento final que essa análise deixa para a gente refletir? O pensamento, extraído diretamente de uma das fontes, é este. O que seria da nossa moralidade pessoal e coletiva se, em vez do medo como motivador principal, o foco fosse genuinamente a empatia e a compreensão mútua?